Deus vai cenar com essa situação. Eu creio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, na palavra do Senhor nos diz aqui nesta noite, lá em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7 diz assim, a palavra do Senhor. E falou Eliseu, aquela mulher cujo filho vivificara, dizendo, levanta-te e vai-te à tua família, e peregrina onde puseres peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 dias. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo de 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pela sua terra. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que contando ele ao rei, como vivificava um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa, pela sua terra. Então disse Geazi, ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo, faz-lhes restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Louvado, engrandecido é o Senhor. Taisnara, que Deus te abençoe, minha amada. Jaiane Lima, todos os irmãos que estão entrando aí agora. Nós lemos aqui a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 8, do verso 1 ao verso 6. O que eu vejo nesse versículo não é nenhuma coincidência que aconteceu, mas sim a providência. Eu vejo a providência de Deus nessa vida, nessa história, com essa família. Você que conhece, já leu falando aqui da Sunamita. Quem é a Sunamita? Nós lemos novamente sobre a Sunamita lá em capítulo 4, lá no capítulo 4 do livro de Reis. Nesse relato que nós ouvimos nessa noite, através da leitura da palavra, nós vemos Geazi, o servo do profeta Eliseu, relatando algo que já tinha acontecido, testemunhando ao rei atual algo que tinha acontecido. Nós falamos aqui de mulher, para sua família, para Sunamita. A Bíblia não diz o nome da mulher, a Bíblia diz o estado onde ela morava, o lugar onde ela residia. Sunamita. Então o profeta Eliseu diz para ela, pega a tua família e sai, porque o Senhor visitará a terra 7 anos de fome, 7 anos de escassez, 7 anos de necessidade. Então será neste lugar, vai com a tua família para outro lugar. Isso é bondade de Deus. Deus avisa. Deus, ele nos avisa, Deus, ele nos direciona, Deus, ele nos desperta, ele não faz nada sem antes avisar o seu povo. E essa mulher sunamita, ela caiu na graça de Deus, porque a história dela não é começada aqui nesse versículo. A história dessa mulher sunamita, nós vemos lá no capítulo 4, quando ela faz algo que chega diante da graça de Deus com cheiro suave. As ações dela chegam para Deus como algo maravilhoso. Você vai entender se você ler lá no capítulo 4, você vai ver aquela mulher sunamita.
aonde vivia ela, o esposo dela. Diz a palavra do Senhor que ela era uma mulher rica. E todas as vezes que ela via o profeta Eliseu passar, ela convidava, ela incomodava o profeta Eliseu para entrar na sua casa, para comer pão, para cear, para se abancar, para ficar arranjado na sua casa. Ela tinha prazer em fazer algo para o profeta de Deus chamado Eliseu e o moço que andava com ele, Geazi, com certeza. Então, todas as vezes que ele passava, ela dizia, chamava o marido dela e dizia: vejo que aquele homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer um lugar, vamos fazer um quarto, vamos fazer um local para ele, para que ele tenha um lugar acomodado, para que ele possa vir no dia de suas andadas, suas caminhadas, cansado. E o marido aceitou. Vemos que há união no casamento. Era um casal, já não era mais novo, eles não tinham filho, mas eram ricos. E a riqueza deles, que ele estivesse dentro dela, porque a atitude era daquela mulher, um sentimento vazio, de achar que tinha tudo e podia tudo e o resto deixa para lá. Aquela mulher, ela tem uma visão, e aquela visão que aquela mulher tem agrada a Deus. As nossas atitudes são frutos, fruto que nós plantamos e que nós mesmos vamos colher. As nossas atitudes, seja ela boa ou seja ela má, temos diante de Deus uma colheita que é inevitável, não tem como você não colher. Quão bom é quando nós colhemos coisa boa. Quão bom é quando nós agimos hoje sem nenhuma intenção de receber nada em troca. Quando aquela mulher faz o quarto, convida aquele homem, põe ele para dormir no seu quarto, acomodou, fez todo um alojamento. Diz a palavra que ele fez um quarto. Eu acredito que aquela mulher entrou na alvenaria, foi fazer tudo perfeito. Ela não foi colocar dentro da casa dela um quarto qualquer, uma sobra de lugar, de espaço. Era uma mulher rica, com certeza a casa dela era grande. Mas diz a palavra que ela fez algo privado, com a privacidade. Ela fez algo que ele se sentisse bem. Ela levantou, fez toda a construção, e diz que depois que ela fez isso, ela colocou tudo que acomodaria aquele homem. Colocou a cama para descansar, colocou a mesa para que ele pudesse fazer ali talvez as suas refeições e a sua leitura. E colocou o candeeiro para trazer luz àquele ambiente. Ela colocou tudo direitinho, talvez arrumou cortina, colocou jarro, fez tudo com muito carinho e amor. E diz a palavra do Senhor que ela fazendo aquilo, o profeta se sentiu no direito de querer retribuir. O homem de Deus se sentiu no direito de querer retribuir. E ele faz a pergunta e diz assim: Geazi, chama ela até aqui. Aleluia. E quando Geazi chama ela até lá, diz que ela vem até a presença dele e ele pergunta: o que eu posso fazer por você? Você tem sido boa, vou usar minhas palavras, você tem sido boa. Nós estamos no versículo 4. Eu li o versículo 8 de 2 Reis. Eu estou falando da mesma mulher no versículo 4, que explana melhor aqui esta história, a misericórdia, a providência de Deus. Não é consequência os atos que nós passamos hoje, é providência de Deus. E quando ele chama a mulher e ele diz: você tem sido boa, vou dizer com minhas palavras, você tem sido boa. Você tem me ajudado, você tem me acolhido. O que eu posso fazer por você, o que eu posso dizer ao rei? Ele não falou como profeta, ele falou como homem que tinha liberdade no lugar real, no palácio do rei,
condição de poder dar a ela algo que ela precisasse. Quando ele diz o que eu posso fazer por você, o que eu posso dizer ao capitão, o que eu posso falar para o rei, qual é a sua necessidade, o que você necessita. Diz a palavra do Senhor bem claramente, que ela diz não preciso de nada. Aleluia. Eu já estou no meio da minha família. Eu já tenho tudo que preciso, eu não necessito de nada. E ela sai, se retira. Mas o profeta não se sentiu por satisfeito. E outra vez, outra oportunidade, quando ela chega, é onde eu vou chegar na história. Outra oportunidade que ele chega, se arranja novamente no quartinho e é servido, é alimentado. Mais uma vez ele se incomoda e diz, ela não tem falta de nada. E o moço diz, ela não tem filho. E ele diz, chama ela novamente. Era uma senhora de idade já. E quando ele chama novamente ela fica na porta. Já diz aqui diferente, primeiro ela entra até ele e ela já fica na porta. E quando ele diz que ao tal tempo da vida, que é os 9 meses, ela teria um filho. E ela disse, não minta, meu Senhor, não minta. Ela não estava querendo mais acreditar em promessas nenhuma. Ela não estava mais querendo acreditar. Talvez, quem sabe, que outros profetas, naquela época tinha muitos profetas que profetizavam aquilo que alguém queria ouvir, porque eles queriam ganhar algo em troca. Talvez profetas que não adoravam a Deus verdadeiro, talvez tivessem enganado ela, talvez tivessem profetizado para ela e nada de acontecer. E os anos se passaram e a mulher não teve filho. Por isso que ela disse, não mintas para tua serva. Não mintas. E ela sai, se retira do quarto. E com 9 meses, aquela mulher idosa teve o seu filho. 9 meses, através da palavra do profeta Eliseu, aquela mulher gerou vida. Aquela mulher realizou o maior desejo do coração dela. Se pedisse, talvez, com certeza, para aquela mulher trocar toda a sua riqueza por um filho, com certeza ela trocaria. E o profeta Geazi, cheio de gratidão, ele devolve para ela com algo impossível. Aí vem a parte de Deus na minha vida e na tua vida. Que nós fazemos o possível aqui na terra. Que nós servimos a Deus da maneira possível que nós podemos servir. Mas chega o impossível de Deus para mim e para você. E o impossível de Deus, quando chega para mim e para você, porque ele chega, porque Deus é fiel, é porque nós depositamos alguma coisa do nosso possível para Deus. E às vezes nós declaramos e dizemos que não podemos fazer. Às vezes nós agimos de várias maneiras que nós dizemos para Deus que nós não podemos fazer. Aonde nós podemos fazer alguma coisa. Aquela mulher não pediu nada em troca. Aquela mulher não rogou nada, não jogou na cara do profeta. Ela nem disse que ele era profeta, ela só disse que aquele homem que passava viu que era um homem, santo homem de Deus. Santo homem de Deus. A santidade fala mais do que o título. As suas ações, a maneira com que nós nos transparecemos diante do próximo, vale mais do que o nosso título. Vale mais do que aquilo que é nomeado pelo homem. Aquilo que é granjeado pelo homem. A honra, a santidade, o caráter diante de Deus, ela vale muito mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Isso tinha Eliseu. Nós lembramos aqui desta mulher quando nós vemos essa história, quando nós lemos no capítulo 8,
que Geazi conta para o rei atual, depois dessa fome ter acabado, depois desses dias difíceis ter acabado, aquela mulher pegou a sua família e saiu da sua casa, da sua riqueza, da sua fazenda, e foi se alojar nos filisteus, foi se abrigar no lugar onde ela poderia ir peregrinar. O Senhor não disse onde ela fosse, só disse: peregrina onde tu puder. O limite é onde você pode. Esse é o limite. Porque Deus sabe das nossas necessidades. Ele não pede nada que eu vá e você vá além do que é para ser. E quando aquela mulher pega a sua família e sai, espera 7 anos. Agora você imagina aquela mulher de 17 anos, alojada num lugar estranho, longe dali da sua casa, do seu conforto. Você imagine isso. Mas foi melhor obedecer da maneira que Deus falava do que ela ter que passar pela fome e a necessidade. Ela esperou. Ela contava dias após dias, eu tenho certeza, para retornar de volta. Só que eles não eram como hoje, que a conta bancária saía de um canto para outro. Hoje antes a conta bancária não acompanhava ninguém, não. Aonde eu estiver, a minha conta bancária vai estar. Não, ela só poderia carregar aquilo que ela poderia. E ela carregou o melhor dela. O melhor que ela tinha era a família. Ela se apropriou e abraçou a família e nós vamos. Se o Senhor está dizendo que vamos, nós vamos. Se o Senhor disser que fica, nós ficamos. Se o Senhor disser que nós vamos, nós vamos. E às vezes nós endurecemos o coração e não queremos ouvir o que Deus nos manda. E o que Deus está mandando para você hoje? O que Deus está mandando que você abandone? O que Deus está mandando que você espere? O que Deus está mandando para mim e para você hoje? Que você abra a visão e vá de encontro àquilo que Deus ordene, aquilo que Deus manda. Quando aquela mulher atende a voz do profeta e ela sai com a sua família, ela deixa tudo para lá, deixa tudo para trás. Eu lembro da mulher de Ló. Quando o Senhor escuta a voz de Abraão, quando o Senhor escuta Abraão orar insensatamente, clamar insensatamente, Senhor, olha, quando o Senhor envia os anjos para destruir Abraão, enquanto os anjos vão até Sodoma e Gomorra para destruir, a Sodoma e Gomorra, enquanto os anjos passam lá por Abraão, conta o que ia acontecer. Olha como Deus é fiel, como Deus tem negócio com quem tem negócio com Deus. Deus não avisou a Ló, Deus não avisou a família de Ló, Deus avisou o amigo dele chamado Abraão. Deus avisou que ele tinha promessa. Deus tinha promessa abençoando a descendência de Abraão. Por isso que Deus envia os anjos primeiramente até Abraão e conta o que ia acontecer. E quando os anjos saem para destruir Sodoma e Gomorra, para destruir uma parte da promessa de Deus na vida de Abraão, porque lá estava Ló, lá estava a família de Ló. Aleluia! E quando os anjos saem para destruir, Abraão não perde tempo. Abraão começa a falar com Deus, a dialogar com Deus, a orar com Deus, a clamar a Deus, a pedir a Deus. E o que ele pedia era livramento. O que Deus pedia era livramento para a sua família. Embora aquela família que esteja vivendo ali naquele momento, que por confusões de pastores, por confusões de multiplicação de bênçãos, por algum motivo houve um apartamento, eles se distanciaram de um do outro, mas Abraão tinha santidade no coração, Abraão tinha um vínculo familiar, Abraão era amigo de Deus, Abraão tinha comunhão com Deus, Abraão não desejava o mal, Abraão não queria o mal, Abraão queria o bem. Plantamos o bem, colhemos o bem, porque Deus não nos deixa sem a sua resposta e sem a sua providência. E quando Abraão escuta isso, Abraão fica conversando com Deus enquanto os anjos vão. Os anjos vão destruir o pecado. E Abraão fica com Deus, clamando por alguém que está no meio, que vai ser destruído daquele momento difícil. E Abraão clama e começa a clamar. O pedido de Abraão é que, Senhor,
Se lá tiver 50 justos, tu não pouparia aquele lugar por 50 justos? Isso é o cuidado que tem com a família. Esta mulher pegou a família e saiu. Deixa para lá a riqueza. Eu não estou nem aí para nada. O que eu quero é a riqueza, não. O que eu quero é a herança, a minha família. Ela concedeu a maior riqueza, Deus deu a ela, seu filho. Deus encheu ela de muita alegria, que tudo estava suprindo a alegria que Deus tinha dado a ela. E ela sai com seus filhos, a sua família. E Abraão, ele não cessa. E orava, e clamava, e pedia. E Abraão começa a reduzir os números. Abraão começa a falar em 40. Se tiver 40 justos, tu não pouparás. Se tiver 30 justos, tu não pouparás. 20 justos. Ao ponto de chegar assim, se tiver 10 justos em Sodoma e Gomorra, tu não pouparás. Por 10 justos eu pouparei Sodoma e Gomorra. Mas não tinha 10 justos. Um homem que saiu para lá, chamado Ló rico, com a sua família, com gado, saiu com pastores. Cadê? Sabe quem estava com Ló? Só a sua mulher, seus filhos. Toda a riqueza dele sumiu. Ele olhou para as campinas e viu as campinas. E o Abraão disse, escolhe para que lado tu vai. Escolhe para onde é que tu quer ir, Ló. Para onde tu for. Para mim eu irei para o outro lado. Quem tem Deus, quem confia no Senhor, nas promessas de Deus, como Abraão, sabia que aonde ele estiver, Deus estará com ele. Aonde estiver, Deus estará com ele. Porque Deus está com o seu povo. Deus habita com o seu povo. Deus tem negócio com o seu povo. Deus é Deus zeloso. E Ló olha para as campinas. E Ló olha para Sodoma e Gomorra, vê muitas palmeiras, vê muitas árvores. E foi com toda a sua riqueza. E ele volta pela misericórdia de Deus e pelo clamor de Abraão. Ele não perguntou a Abraão para que lado ele ia, ele não se incomodou. Ele foi no seu intuito. Se perguntasse a Abraão, talvez ele teria resposta de Deus para ele. Porque Abraão tinha negócio com Deus e Deus tinha negócio com Abraão. Mas ele não perguntou. Ele olhou aos seus olhos. E é perigoso quando nós olhamos com os nossos olhos. É perigoso quando nós calculamos, fazemos o cálculo. Deixa Deus calcular. Deixa Deus te dar a direção. Então, essa crise que tem se alastrado o país, o mundo, você esteja prestes a tomar uma decisão e não tem consultado a Deus. Mas eu te digo nesta noite, consulte a Deus. Não olhe com os olhos, não contemple com a sua visão, não calcule os seus cálculos, porque ele pode estar errado. Espere Deus dar a direção para a sua vida, para onde você vai e o que você vai fazer. Qual decisão você vai tomar? Porque a sua família depende de você. Porque a sua casa depende de você. Porque a promessa de Deus na sua vida depende de você. E se você não tomar o caminho certo, a direção de Deus, talvez você não verá o que Deus tem para você. Talvez você não verá a resposta de Deus na sua vida. E quando Deus escuta a voz de Abraão, porque Deus não escutou a voz de Ló, Deus escutou a voz de Abraão. E Deus envia para lá e diz que retirasse aquela família. E para chegar na mulher de Ló, aquela mulher desejou a Sodoma e Gomorra. Ela vira as costas, eu não sei se ela virou porque ela desejou, ou se ela virou com saudade, ou arrependimento, ou algum apreço por deixar a cidade, um lugar horrível por sinal, um lugar perverso, cheio de imundície. Mas Deus é misericordioso. Deus tira os teus do meio da imundície.
Deus tira o teu no meio do pecado. Se você tiver negócio particular com Deus, se você tiver compromisso com o Senhor, Deus vai resgatar aonde estiver a tua família. Aonde estiver o teu, Deus vai resgatar. Deus vai colocar no lugar de vida o que deve ser, porque Deus, Ele é fiel. E aquele homem que saiu cheio, ele voltou. Ele não levou mais nada. Ele levou a sua mulher e a sua mulher ficou pratificada. Ele volta a ele e as suas filhas e dando glória a Deus. Dando glória a Deus, porque Deus livrou da morte. Vale a pena deixar muita coisa para trás. Aquela mulher deixou e foi para onde Deus disse que ela deveria ir. 7 anos. 7 anos, não é 7 dias. Nós estamos vivendo num caos que está pernoitando. Se começou a falar em dezembro. Em dezembro começou a espalhar e vem espalhando. E esses dias têm se multiplicado. Dias de semana, de mês, no máximo. E a gente está em tempo de enlouquecer. Essa mulher passou 7 dias. O Senhor disse 7 dias, 7 meses, não, 7 anos de fome na terra. E ela largou tudo, era mulher rica, largou tudo com a sua família. O que você tem largado pela sua família? O que você tem largado em obedecer para obedecer a Deus? Não se detém em fazer a vontade do Senhor. Aqui no capítulo 8, a sunamita que nós lemos nessa noite, você que entrou agora na live, nós lemos o capítulo 8 de 2 Reis, falando da mulher sunamita, que quando ela volta da fome, ela chega diante do rei. E quando ela chega diante do rei, o que está acontecendo é Geazi, o servo de Eliseu, contando a história dela. Você pode achar isso é coincidência. É coincidência uma mulher chegar na hora que o testemunho que conta é o testemunho dela. Imagine, conjetura comigo aí. A mulher chega no palácio real. E quando ela chega no palácio, Geazi está contando um fato real. E esse fato real é o dela. É o testemunho dela. É o milagre dela. Quem disse que era coincidência? Quem disse que é coincidência na minha ou na sua vida? É providência de Deus. Recebe providência de Deus nesta noite. Não é coincidência Jesus te achar e te salvar. Não é coincidência o momento da tua vida que está passando agora. É providência de Deus. É providência do Senhor, não murmure. A mulher chega no palácio, ela vai pedir de volta a morada, a sua casa, a fazenda. Ela vai pedir novamente o lugar onde ela se abancar com a sua família, 7 anos distante. E quando ela chega, ela se depara com Geazi contando a sua história, o seu fato real, o seu milagre. Ei, amanhã vão contar o teu milagre. Recebe nesta noite. Talvez você tenha largado algo nesta noite. Talvez você tenha largado algo essa semana, esses dias, esse ano. Talvez você tenha largado 2017, 2018. Está caminhando por 7 anos. Talvez você esteja assim, desta maneira. Talvez você não entenda. Talvez você esteja passando pela escassez. Talvez você esteja passando pela escassez, pelos dias difíceis. Mas você está de Deus, mas você não largou a direção que Deus deu, você não largou aquilo que Deus colocou na tua mão, você não abandonou a vontade de Deus. Talvez você esteja caminhando nesses 7 anos, vai chegar o momento do teu testemunho. Recebe aí nesta noite, vai chegar o dia do teu testemunho, e talvez você não vai entender, mas você vai chegar na hora. Talvez muitos de você, antes de você entender, já vão estar falando, já vão estar comentando, já vão estar testificando do que Deus fez na sua vida.
Talvez onde você chegar, aonde você chegar, talvez você chegar cansada, talvez você chegar entristecida diante da luta, e Deus já está com a providência para te entregar, homem, mulher de Deus. Deus já está com a providência. Se você está contando esses dias, os dias da fome, 7 anos, Deus também conta com você. Se você está contando esses dias de aflição e diz, Manuela, você não sabe, minha amada, você não entende o que eu tenho passado, é dias, é pernoitando noite, Deus também está contando com você. A palavra do Senhor nos diz que Deus deu 7 anos. Não passa um dia, não passa um dia, não passa uma hora e não passa um mês sequer. Não passa. Deus deu 7 anos. Naquele tempo, Deus deu a data. Eu não sei quantos anos Deus deu, eu não sei quantos dias o Senhor tem dado para a sua história, para esse momento difícil, mas Deus tem data marcada, porque a tua vida e a minha vida está na mão de Deus, e está com data marcada para esse dia acabar, está com data marcada de você voltar e reclamar do que é seu, buscar do que é teu, que te pertence. Deus deu àquela mulher, uma mulher estéril, velho, Deus deu um filho. Deus não tirou a riqueza dela. Deus deu um filho, Deus não diminuiu, Deus acrescentou. Profetiza na sua vida, mulher de Deus. Profetiza na sua vida nesta noite. Deus não tirou nada de mim. Deus acrescentou. Esses dias eu estou sendo trabalhada. Deus não tirou, Deus acrescentou. Fica com o que é mais de valor. Que as outras coisas vos serão acrescentadas. De valor, que as outras coisas vos serão acrescentadas. E quando aquela mulher chega no palácio, quando aquela mulher chega diante do rei, quem tinha para entregar só podia ser o rei. Ninguém poderia devolver para ela nada do que tinha ficado. Só quem poderia devolver era o rei. E o rei já estava sendo avisado. Geazi era porteiro, Geazi era o portador daquela mulher. Recebe nesta noite, aleluia, que já tem portador entregando a tua vida a Deus, que já tem portador entregando a tua história a Deus, que já tem portador entregando o teu milagre a Deus, e Deus vai te entregar, Deus vai te devolver, Deus vai te restituir, porque Deus, Ele é fiel. E aquela mulher chega e vai pedir antes que ela peça. Eu vou dizer para você que é lindo e é maravilhoso. Antes que aquela mulher peça e diga, eu vim buscar, eu vim pedir, eu vim ressarcer, eu vim clamar, eu vim suplicar, misericórdia, me devolve o lugar de ficar com meu filho e a minha família. Me devolve o lugar das minhas lembranças. Me devolve o lugar que eu vivi com meu esposo. Me devolve o lugar que eu fiquei na presença do Senhor, clamando pelos meus milagres. Me devolve, me devolve. Não precisou dela falar mais. Ela só precisou confirmar. A única coisa que ela precisou falar foi confirmar. Ela só precisou confirmar. Você está me entendendo nesta noite? Ela só precisou confirmar. Confirma o teu milagre, meu amado e minha amada que está comigo nesta noite. Confirma aquilo que Deus te prometeu. Aviva a tua fé hoje nesta fé. Esses tempos de luta, de batalha, de não, de frustração, de porta fechada, de humilhação, de escassez, de falta, de necessidade, não pode te impedir que a tua fé ela cresça no momento que irá receber o milagre. Que a tua oração nesta noite
seja esta confirmação. Confirma aí onde você estiver. Receba essa palavra profética de Deus nessa noite. Receba essa palavra profética de Deus quando o rei perguntou. Porque o rei já sabia o que ela precisava, o que ela queria, quem era ela, quem era aquela mulher. É outro segredo que Deus tem comigo e com você. Quem era aquela mulher? Aquela mulher era serva do Senhor. Aquela mulher reconhecia o servo de Deus. Aquela mulher tinha humildade no coração. Aquela mulher depositava para Deus. Aquela mulher tinha depósito de gratidão e de oferta ao Senhor. Aquela mulher fazia. Aquela mulher agia. Quem era aquela mulher? Quem é você diante de Deus? Deus sabe quem é você. Deus sabe do que Deus te prometeu. Deus sabe que Ele vai cumprir. Ele só quer que você nesta noite confie. Que a oração de você nesta noite seja: eu confirmo, Senhor. Eu confirmo que aquilo que o Senhor me prometeu naquele ano, pelo meu esposo, pela minha vida ministerial, pelos meus filhos, pela minha família, pela minha saúde. Eu não sei, o segredo é seu com Deus, mas o Senhor nesta noite acende a minha e a tua fé, dizendo: confirma somente. E foi o que ela fez quando o rei perguntou. E ela só disse: sou eu. Aqui está o meu milagre. Aqui está o meu milagre. É muito lindo quando Deus age. É muito lindo quando Deus age. É muito lindo quando você vê o agir de Deus. A palavra certa é essa. Quando eu e você vemos o agir de Deus. Porque Deus não parou de agir. Enquanto Deus determinou 7 anos de seca, de fome, Deus abrigou aquela mulher. Porque aquela mulher tinha comunhão com Deus. Porque aquela mulher fez algo que agradou a Deus. Enquanto a mulher passava os seus dias difíceis, Deus ia providenciando. Deus ia providenciando um aumento, Geazi, de todos os milagres que Eliseu tinha feito. Todas as histórias maravilhosas. Deus disse: você vai contar esta. Deus está agindo. Eu quero que você receba nesta noite. E se essas lágrimas que eu rolo nesta noite nos meus olhos é a sua lágrima de dias, de semanas, lágrima de anos, que você roga a Deus para te dar de novo, te resgatar de novo aquilo que se perdeu, te entregar as promessas na tua mão, que você possa viver os milagres que Deus fez na sua vida, gozando de plena paz e santo gozo, como diz o louvor. Nesta noite você mudará a sua oração. Vai ser uma oração de concordância. Eu concordo, Deus. Sou eu. Sou eu, Senhor. Sou eu. Concorda? Concorda com Deus nessa noite. Em nome de Jesus, concorda com Deus nessa noite. A história dessa mulher sunamita, ela dá esse pulo
Lá no capítulo 4, conta quem era ela, conta o encontro dela com Eliseu. Aí, no meio de outras batalhas, de outras guerras, de outras envolvências, cai pequenos versículos contando o regresso dessa mulher. Você não vai entender nada. Vai ser um de repente de Deus. Vai ser um de repente de Deus. No meio de tudo, você vai receber aquilo que Deus tem prometido. Quando nós lembramos da Sunamita, nós lembramos de Eliseu. Quando nós lembramos de Eliseu, nós lembramos de Elias. Elias foge de Acabe e Jezabel. Um profeta fiel ao Senhor. E chega um certo tempo, também num tempo de escassez, num tempo difícil, ele profetizou que não choveria 3 anos e 6 meses, não choveu. Só que a profecia dele abalou muitas famílias. E ele saiu e foi para o ribeiro, o riacho de Queride. E ali Deus alimentava, ali Deus visitava, Deus falava com ele. E quando o riacho acaba, seca tudo ao último suspiro. A seca continuava. Um profeta fugitivo, porque profetizou a verdade, porque falou a verdade. Aí o Senhor ordena para ele e diz: vai a Sarepta. Lá eu ordenei a uma viúva que te alimentasse. Olha, imagine aí como Deus ele age. Lá no 1 Reis, capítulo 17, você vê falar desta mulher, a viúva de Sarepta. E o que nós encontramos nessa viúva aqui? Deus pega que o profeta se levante e vá para a cidade vizinha, que lá uma viúva. Viúva já está dizendo, o negócio não era fácil. No meio de uma fome de 3 anos, 6 meses, um inverno cessado, sem chuva, sem colheita. Quem tinha condição estava sofrendo. E a pobre da viúva que não tinha condição, como é que ela não estava? E o Senhor ordena esse profeta chamado Eliseu e vai. Quando ele chega, entra na cidade, ele pede água. Imediatamente que ele pede água, ele pede àquela mulher um bolo. E ela disse: a tua serva não tem nada, senão só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer o bolo, estou cavando os cavacos aqui de lenha para fazer um bolo para mim, para meu filho, e depois comamos e morramos. E o profeta disse a ela: faz tudo isso que você disse aí, mas antes, traz para mim. É interessante o agir de Deus. Aquela mulher, com certeza, ela ouviu a voz de Deus, porque ela disse, o Senhor disse a ele que já tinha ordenado a uma viúva que ia alimentar. E aquela homem, quando ele chega até ela faz tudo quanto ele diz. E diz a palavra que a farinha não faltou, o azeite não faltou. Deus mandou providência para aquela mulher, mas um certo dia, a mulher ficou provida de alimento. Obedeceu a voz de Deus e a voz do profeta. E Deus tinha mais algo para tratar naquela casa. A vida do profeta naquele lugar não foi simplesmente para se alimentar. E nós vemos elas duas mulheres. Uma rica que não tinha filho. E uma pobre que tinha filho. E o que eu vejo nessas duas mulheres, no tempo de crise,
O que aconteceu com a mulher sunamita, aconteceu com a viúva de Sarepta. A história nos conta, nos relata que essas duas mulheres perderam os seus filhos. Houve morte na casa. Tanto a viúva, tanto a sunamita, o filho da promessa chegou a morrer, como a viúva que aparou o profeta Eliseu, o profeta Elias, chegou também a falecer o seu filho. As duas fazem um relato, uma vê Eliseu e diz: eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. E a outra fala com Elias, outro profeta de Deus. Ela diz: é o homem de Deus. Ah, meu Deus. Quando aquele menino morre, da viúva de Sarepta, ela disse: o que tenho eu? O que tenho eu contigo? Tu viestes até a mim e me condenaste pelos meus pecados, matando o meu filho. Olha como a mulher foi cruel com ela. Olha como a mulher, ela resgatou ações, sentimentos, reações que impedia a paz dela. Mas ela obedeceu a Jesus, ela obedeceu a Deus quando ela alimentou o profeta, quando lhe faltava ali a linha. Ninguém sabe o que aquela mulher falou com Deus. Talvez ela teve um particular com Deus porque a morte bateu na porta dela. A situação difícil chegou na vida dela e naquele momento ela abriu as portas do coração. Como diz lá em Joel: não rasgai as vossas vestes, mas sim o vosso coração diante de Deus. Porque ali ficou o profeta, e o profeta chegou naquele momento, e aquele momento passou, o azeite multiplicou, a farinha multiplicou, mas houve morte na casa. E quando houve morte na casa, o profeta Elias pegou o menino, levou para o quarto, deitou, e por 3 vezes ele clamou, ele respirou, ele buscou a vida do menino. E nós vemos a declaração daquela mulher, primeiro morte, quando o menino morre, a declaração daquela mulher que tinha algo dentro dela que precisava ser liberado. Que ela ali naquele momento, ela acusou dentro dela, que aquele momento difícil na vida dela, a morte, a causa do profeta ter chegado, era a causa da presença de Deus ter chegado na casa dela. E quando a presença de Deus chega, tudo que não tem valor tem que sair. Deus, ele chega para limpar a nossa vida. Deus, ele chega para limpar a nossa família. Deus, ele chega para resgatar a nossa história. E a vida daquela mulher não tinha paz. Mesmo se condenou quando ela disse: porque vieste ter comigo, que tem comigo o meu pecado, e agora me tiraste o meu filho. E quando ele entrega, quando o profeta Elias faz todo aquele momento, ressuscitando, orando para ressuscitar aquela criança, e ele chega, entrega a criança nos braços da mãe, e a mãe fala com as suas palavras e diz: agora eu sei que tu és profeta de Deus, agora eu sei que tu fala a verdade, agora eu sei que a minha vida mudou. Ela declarou que tinha algo na vida dela que não estava bem. E ela sentiu-se culpada pela morte do filho. Às vezes nós não nos arrependemos, irmão. Às vezes nós não renunciamos, meu irmão.
Às vezes nós não deixamos alguma coisa de lado. Não impede de Deus vir até nós, não. Porque Ele vem sim até mim, até você. Porque quando Ele quer tratar, Ele tem que vir até mim, até você. Ele chega, Ele entra, Ele dá providência. Mas Ele mexe com a estrutura quando algo não vai dar certo. E Ele mexeu com a estrutura daquela mulher, ao ponto daquela mulher rasgar e falar dos seus pecados. E o Senhor perdoou, com certeza, trouxe de volta a vida do seu filho. É maravilhoso quando Deus age na minha vida e na tua. É maravilhoso nós deixarmos o agir de Deus na nossa vida. Quando Deus chega, como diz a irmã Nieide aí, tudo passa. Os momentos difíceis vão passando. Traz à memória o que te dá esperança. Se você acha que precisa pedir perdão, peça. Irmão, mas eu não tenho que pedir perdão a ninguém. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Clame a Deus. Porque Deus vai mudar essa situação. Esses dias difíceis, essa escassez, houve fome na Sunamita, houve fome na viúva de Sarepta, houve fome com Eliseu, houve fome com Elias, houve fome naqueles tempos difíceis. Mas o profeta de Deus sempre houve providência, onde ele andava levava providência de Deus. Você é servo e serva do Senhor. O tempo está difícil, irmão, mas eu estou assolando nesse tempo difícil. Mas você não deixou de ser profeta. Você não deixou de ser homem e mulher de Deus. Como Deus usou Elias, como Deus usou Eliseu, para chegar na casa daquelas viúvas, para chegar na casa daquela mulher, para chegar na vida de muitos e homens e mulheres. Deus está usando você, meu amado. Esta fome, essa escassez, fome eu não quero dizer que é fome de falta de pão. Talvez a tua despensa esteja cheia, esteja suprida, mas fome fala aqui de momentos ruins, de dias tenebrosos. Talvez a sua situação por algum momento esteja assim. Mas Deus está dizendo que você, homem e mulher de Deus, pode mudar essa história. Se você tem negócio com Deus, Deus vai ouvir como ouviu Abraão. Deus vai ouvir Eliseu quando ele pediu e disse: eu quero chuva novamente, Senhor, e o Senhor fez chover. Ele vai ouvir como ele ouviu Eliseu quando ele chega, Elias, quando ele pega aquele menino e clama e pede a Deus e Deus traz de novo a vida. Como ouviu Eliseu quando ele chegou no filho da Sunamita e por 7 vezes ele respirou, ele deitou sobre o menino, ele rodeou o menino e o Senhor devolveu novamente. Deus vai trazer, se você clamar, homem e mulher de Deus, e clamar e pedir. Deus vai ressuscitar o que está morto na sua vida. Deus vai ressuscitar o que está morto na sua família. Você acredita que Deus pode fazer isso? Você acredita que Deus pode fazer isso na sua vida e na sua família? Precisou de uma ação do profeta, precisou de uma ação minha e sua. Qual é a ação que Deus quer que você faça hoje? Qual é a ação que Deus quer que você faça agora? Clame ao Senhor. Declare a Deus. Confirme o seu milagre. Obedeça. Renuncie. E faça a vontade de Deus. Irmã, não vou. Não é para lá. Não é desse jeito. Até quando você vai andar em contramão de Deus? Jonas não conseguiu andar na contramão de Deus. Jonas quase coloca a embarcação toda para naufragar, toda para ser destruída, porque foi contramão à mão de Deus. Nós estamos falando desde o começo, você que chegou aí agora. Falava de uma obediência. Nós lemos lá em 2 Reis, capítulo 8, da Sunamita.
Nós lemos no capítulo 8, no momento que ela chega para pedir, para clamar pelo aquilo que ela tinha deixado por obedecer a Deus em sair com a sua família. Nós estamos falando de obediência. A viúva Sarepta obedeceu quando ela só tinha para ela e o filho. E o profeta não chegou como egoísta. O profeta chegou como providência de Deus. E Deus não está chegando aí. Eu quero dizer que o profeta é presença de Deus. Deus não está chegando na tua situação difícil e está querendo arrancar nada do que é seu, não, porque Deus não precisa. Deus está pedindo de você obediência. Deus está pedindo de você confiança. Deus está pedindo de você que você obedeça aquilo que Deus quer falar com a sua vida. Obedecer é melhor do que sacrificar. Espera o que Deus vai fazer através da tua obediência. Nesta noite, meu amado que me escuta e minha amada, o rei só perguntou àquela mulher se era ela. Só precisou dela confirmar. Eu vou deixar entre parênteses para você. Você obedeceu o que Deus já pediu para você? Aquilo que Deus falou com você? E aquele voto que você fez com Deus? Aquele voto que você declarou a Deus? Deus está esperando. Você se esqueceu? Se você se esqueceu, peça a Deus para te lembrar. Se você se esqueceu, Deus não se esqueceu, porque foi um voto que agradou a Deus. Foi algo que através do que você declarou a Deus, muitas vidas mudariam. A sua história, a história da sua família. E você tem trancado com um vestibulano que tranca a sua matrícula. Que acha que quando quiser pode ir lá, mensalidade e voltar a fazer a faculdade. Na faculdade de Deus não é assim. Você não tranca a sua matrícula do chamado de Deus. Você não tem esse direito de trancar aquilo que Deus tem que ensinar através das provas da vida. Através das provas da vida, o que você deve fazer é estudar. Estudar o quê, irmãos? Estudar a palavra de Deus. Estudar a vontade de Deus. Não se tranca matrícula na formação de Deus. Não se tranca matrícula no colégio de Deus. Quem determina quando eu e você estamos prontos é Deus. Quando determina quando eu e você podemos executar aquilo que nós estudamos, aquilo que nós declaramos que iríamos ser no começo da nossa faculdade. Faculdade, eu estou falando nessa faculdade de 5 anos de prós, que você pode acrescentar cadeiras, que você paga mensalidade. Eu estou falando da Jeová, essa faculdade da vida, que você amanhece e anoitece, achando que você não está numa escola de Deus, achando que você não tem prova, achando que você não precisa de ter responsabilidade nenhuma, que Deus vai tomar a sua responsabilidade, que Deus vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Deus não vai entregar as respostas na sua mão, Deus entrega as respostas na Bíblia. Pega com a tua mão a Bíblia e lê. Coloca o teu joelho no chão e ora. Derrame lágrima diante de Deus. Renuncie e obedeça. Nessas duas mulheres que nós lemos nessa noite, nesses dois profetas de Deus,
Nós vemos aqui intercessor do Senhor, que era o profeta. Esse intercessor chama-se Jesus Cristo na minha e na tua vida. Nós vemos aqui duas situações iguais, parecidas, em lares diferentes. Um rico e um pobre. Quando essa mulher veio aqui, não fala do marido, fala dela e do filho. Com certeza ela já era viúva. Coloco mais uma acrescentar. Duas viúvas, uma pobre e uma rica. Duas mulheres que têm os seus filhos ressuscitados. Mas antes de ser ressuscitado, dois filhos mortos. Duas aflições. Dois desesperos. Passaram por fome e por angústia. Situações parecidas em lares diferentes. Você acha que é diferente o que o meu vizinho da direita, o que o meu vizinho da esquerda, o que eu passo, o que você passa? O que as pessoas, homens e mulheres, passaram na Bíblia, você acha que é diferente? Pode até ter um cenário diferente, mas dói. Mas está doendo na minha e na sua vida. Como doeu na vida da Sunamita e da viúva de Sarepta. Existiam essas duas ações nesses dois casos. Duas mortes. Dois filhos. Duas ressurreições. Dois servos de Deus diretamente na vida delas. Dois servos diretamente na vida delas, enviado por Deus. E esse servo chama-se Jesus Cristo, que já foi enviado por Deus para mim e para você, na minha e na sua situação, que não é diferente, o cenário é diferente, mas o Senhor mesmo diz, eu queria lembrar aqui do versículo que diz, aleluia, que o Senhor não dá dor além do que nós podemos suportar, a carga não é além do que nós podemos suportar. Deus enviou Jesus Cristo para entrar na minha e na sua situação. Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Jesus Cristo sofreu, sentiu dores, para saber que eu e você sentimos dores, que essa sua circunstância, essa sua situação não está fora do controle de Deus. Essa situação dessas duas mulheres, com esses dois profetas, homem de Deus, presença de Deus viva na casa delas. A situação estava, mas diga, tinha presença de Deus. Eu queria que você fosse profeta seu nessa noite e reconhecesse que Deus está aí com você no seu lar, onde você estiver. Que essa fome, que essa escassez, que esse dia difícil não tirou a presença de Deus da tua vida. Não tirou a presença de Deus da tua casa. Não tirou a presença de Deus que está contigo. De dias difíceis, mas a presença de Deus. Por que a presença de Deus estava com elas? Por que a presença de Deus estava com aquelas duas viúvas? No tempo de escassez, de fome, no tempo de morte, no tempo de dor e tristeza, por que a presença de Deus estava com ela? Diga, porque Deus vai mudar a situação. Porque Deus vai mudar a situação. Eu não sei o que você passa, Deus sabe. Eu quero só que você confie que Deus está aí com você nessa noite. Que você possa sentir a presença de Deus nessa noite. Que você possa nesta noite mudar a sua oração. Que tinha essas situações que existiam. A morte, a fome, o desespero. Mas a presença de Deus estava com elas. Eu quero que você nesta noite, em nome de Jesus, declare na sua vida a presença de Deus. Declare para você mesmo, essa situação não distanciou Deus de mim. Essa dor, esses anos que eu passei de sofrimento, de perda, de injustiça,
de angústia, não separou Deus de mim. Deus deu a mulher, aquela mulher, a sunamita. No capítulo 8, Deus deu 7 anos. A viúva de Sarepta era 3 anos, 6 meses que não chovia. Para ela o caos era maior, porque era uma viúva, não tinha condição. Oh Deus, que você possa entender nessa tarde, nessa noite, que Deus determinou um tempo. Como Deus determinou para elas, Deus determinou para você. Como Deus enviou a presença dos profetas até ela, Deus enviou para você. Como Deus fez um milagre na vida dela, da morte à vida, Deus tem feito milagre na sua vida. A sua vida era morta. A minha vida era morta. Quantas coisas já morreram na minha vida e na sua vida, que Deus já ressuscitou. Não seja ingrato, não seja ingrata. Procure mais de Deus sem agradecer aquilo que Deus já fez na sua vida. Não largue aquilo que Deus já te entregou. Essas mulheres passaram dificuldade, mas elas não largaram aquilo que Deus entregou a elas. E no momento que veio perda, aquelas mulheres entregaram novamente a presença de Deus. A sunamita entregou o filho morto a Eliseu. A viúva de Sarepta entregou novamente o seu filho a Elias. Entregou a Deus, a presença de Deus. Aqueles homens simbolizavam a presença de Deus. E eu digo o que você está entregando, a quem você entrega. Entrega a Deus. Irmã, eu tenho entregado. Então confia. Declara nessa noite, como a mulher, quando chegou diante do rei, a sua história já estava sendo contada. O milagre que Eliseu tinha feito na vida dela já estava sendo contado. Ela só precisou confirmar. Deus já tinha preparado tudo. Ela só precisou confirmar. Eu estou lembrando novamente porque alguém entrou aqui por último. Não escutou o começo da mensagem. Mas Deus já tinha preparado. Não foi coincidência. Foi providência. Você está na faculdade de Deus. Você está na faculdade do Senhor. Essa faculdade tem tempo determinado. Mas não pula nenhuma prova, não. Não perde nenhum exercício de Deus, não. Não para de revisar. Sabe o que é revisar? Quando vão fazer a prova, eles revisam os materiais, os conteúdos passados. Porque a prova grande, quando ela chega, ela traz um monte de conteúdo passado. Que às vezes nós esquecemos. Mas Deus não esquece, porque os passados foi Deus que agiu na sua vida. Então começa a fazer, revisar conteúdos passados. Começa a analisar novamente. Porque isso vai te dar força, minha irmã. Isso vai te dar força, meu irmão. Para quando você fascinar a sua prova. Quando você chegar no finalzinho dela. Vai ter o Mestre Jesus colocando no final aprovado. O dia da aprovação chegou. O dia da aprovação passou. Viu, Osana Vasconcelos? Pastora Socorro, Peixoto, todos vocês que me escutaram, Irmã Nieidia, Priscila, todos vocês que ficaram comigo nessa live, G. Silva, confirma o teu milagre nesta noite.
Porque os ambientes só mudam o cenário. As provas são a mesma. Não murmure da tua. Não resolve a vida de alguém dizendo: se fosse eu fazia isso. Se fosse eu fazia aquilo. Talvez muitas mulheres amigas da sunamita chegaram para a sunamita, mulher rica. Diz a palavra, se você ler lá no capítulo 4 de 2 Reis, diz que ela era rica. Talvez muitos familiares, muitos amigos, pessoas chegaram até ela e disse, quando o profeta disse para ela: vai, peregrina, porque vai ter 7 anos de fome. Talvez quantas pessoas não devem ter chegado para ela e ter dito: vai não, mulher, tu é rica, tu tem condição, vai dar certo, fica aí, aguenta aí. Tu vai só sofrer com teu filho em lugares estranhos, tu vai só peregrinar. Aqui você tem condição. Quantos talvez conselho ela não tenha recebido? Abre o teu olho para conselhos. Não pergunta muito ao homem o que você vai fazer, não. Do homem você só observa. Paulo dizia assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele nos dá uma receita linda quando ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz: me observe. Se tem alguma coisa para você me imitar, me imite o que é bom, o que vem de Deus. Porque passou de sair, eu sou homem falho e pecador. Como Jeremias disse, eu sou sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas. Aí Paulo dizia: seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Então muitas das vezes, presta atenção, pessoas são para nós observar. Não para criticar, nem para apontar, nem para desprezar e nem para humilhar. Somente para observar. Se você quer fazer algo por alguém, como a sunamita fez no capítulo 4 e recebeu no capítulo 8. Aliás, ela já recebeu no capítulo 4. Ela recebeu o milagre que foi ter a vida. Mas houve um embaraço que ela ia sofrer muito com o milagre dela. Aí no capítulo 8 a gente vê a providência de Deus. Se você quer fazer alguma coisa, faz como a sunamita fez. Investe em Deus. Investe na obra de Deus. Se você não tem condição financeira, ore. Mas ore de verdade, para Deus ouvir as suas orações. Porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você pode ajudar, ajude financeiramente. Se você pode acolher, acolhe. A sunamita acolheu o santo homem de Deus. Ela não pediu nada em troca, mas Deus não deixa dever nada a ninguém. Tudo que eu e você fizemos, tudo que nós investimos, talvez onde o homem desprezou, aonde o homem rejeitou, aonde nós nunca tivemos valor algum, onde você investiu e não teve valor, aonde você se doou e não foi reconhecido, não queira não. Jesus nos faz um lembrete quando ele diz que os fariseus, os escribas, eles queriam ser aplaudidos, sentar nas primeiras cadeiras, nos primeiros lugares, ser reconhecido, orava nas praças em voz altas, para dizer que eles eram santos, que eles eram tal. Aí Jesus disse assim que eles fazendo isso, o seu galardão já receberam aqui na terra. Galardão de homem é palha. Queira receber galardão de Deus. Esse você faz em oculto. Você faz e não é revelado para o homem. Ninguém aplaude. Ninguém aplaude. Ninguém te coloca na cadeira. Ninguém te nomeia, nem te renomeia. Mas quando chegar o tempo de Deus soprar o teu nome,
de Deus colocar num lugar, pode não ser naquele lugar, mas Deus há de colocar num lugar que Ele queira que ali esteja e ninguém vai impedir, pode ter certeza que Ele vai colocar, porque você foi obediente a Deus, porque você investiu no reino de Deus, porque você não cobrou de Deus aquilo que você fez. Então, se você puder investir, homem e mulher que me escuta nessa tarde, invista. A sunamita, ela fez um quarto. Ela não só fez um quarto qualquer, não. Ela pôde fazer mais. Não se conforme em fazer só um quarto, não. Não se conforme em fazer algo pela metade. Faça completo. Se você pode, faça completo. A sunamita, ela fez um quarto. O quarto, ela colocou uma cama, relaxe. Descanse os seus dias cansados, na batalha, andando sol a sol. Ela entendeu o cansaço do profeta. Entenda a vida do outro. Entenda a necessidade do outro. Entenda o reino de Deus. Entendemos o sacrifício de Deus, entregar o seu filho na cruz. Entregamos a obra de Jesus Cristo. Entendemos a obra de Jesus Cristo. Sabe por que o evangelho ainda está tão banal? Sabe por que pessoas aceitam a Jesus hoje e amanhã está do mesmo jeito? Não vivem uma vida firmada na rocha? Porque não sabe o valor da obra de Cristo. Porque não deixa aprender o valor da obra de Cristo. Venha a nós o meu reino. Não é assim a oração que Jesus nos ensinou. Quando os discípulos perguntaram como nós devemos orar, Jesus ensinou o Pai Nosso. Não para nós fazermos como reza, mas para nós abastecer cada palavra que o Senhor nos ensina. Ele nos ensina a ser servo, Ele nos ensina a reconhecer a Deus no Pai Nosso, Ele nos ensina a ser grato. No Pai Nosso, Ele nos ensina a reconhecer Deus, a ser grato, a reconhecer o próximo, a amar o próximo. No Pai Nosso, nós temos um conjunto completo de um servo e uma serva de Deus. Que nós venhamos mudar, que esse vírus, a qual está implantado pelo Brasil afora, pelo mundo afora, esse coronavírus, nos deu um tempo de reflexão. Nos fez parar, estacionar, frear, contra a nossa vontade. Sentimos saudade da igreja, aonde nós perdemos culto. Irmã, não pode perder culto? Sim, mas perder culto é uma coisa. Desejar não perder é outra. Perder o culto e dizer eu queria estar lá, meu pensamento está lá, enquanto o culto não termina, eu não sossego aqui em casa, é outra coisa, é diferente. Que nós viemos dar valor esse tempo que Deus preparou para mim e para você, para nossa família. Esse tempo vai passar. E quando nós colocar a cabeça fora na porta, quem nós vamos ser? O mesmo que ficou recuído na quarentela dentro de casa? Será que nós vamos carregar esse mesmo sentimento? Ou nós vamos mudar? Que Deus abençoe os pastores, os líderes de igreja. Não estou citando denominação. Que Deus abençoe os padres. Que Deus abençoe todos aqueles
que tem conhecimento da palavra, que tem temor da palavra, que tem um prestamento de conta para com Deus, os que se nomearam pelo homem títulos, homens e mulheres, dirigentes, regentes, que se apropriaram da obra de Deus com uma declaração de zelar, de cuidar. A obra de Deus não é uma instituição financeira singular das nossas vidas, não é um emprego, não é um lugar de... A igreja é lugar de adorar a Deus. Na igreja você não vai buscar, você traz porque Deus é misericordioso. Na igreja nós vamos ofertar. Nós vamos nos congregar para dizer que nós somos cristãos em Cristo Jesus. Aonde Jesus estava havia multidão. Quando Jesus se distanciava, é porque ele ia ter um particular com Deus. Mas fora o particular, Jesus voltava para o meio da multidão. E no meio da multidão que tinha Jesus, no meio da multidão que Jesus estava, Jesus curava, Jesus era aplaudido, Jesus era abraçado, Jesus era rejeitado, Jesus era escarnecido, era humilhado. Lembre que nem toda multidão em que nós estivermos, vamos estar sempre num lugar agradável para nós. Mas se for na presença de Deus, vai estar agradável para Deus. Porque a minha presença muda o ambiente quando eu estou com Deus. A tua presença muda o ambiente quando você está com Deus. Esse coronavírus vai passar. E o que mais vai passar na nossa vida? E o que mais vai passar na nossa vida? Nós estamos passando dias, desejamos abraçar o nosso irmão. Pessoas queridas que nós amamos. Sentimos saudade daquelas pessoas que nós só vimos passando, que às vezes só buzinamos a moto. Pibi, pibi. Sentimos saudade. Agora você imagine quando o grande dia acontecer, quando Jesus vier voltar a buscar o seu povo. A turbulência que vai ficar sobre a terra. Ainda há pessoas que não parem para meditar que esse tempo, com essa peste, ameaçando vidas, ceifando as vidas, e gente não para pensar na misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. E quando Jesus vinha buscar a sua igreja, quando um foi, o outro fica. Quando mãe não puder mais levar a ver os seus filhos, quando filhos não puder ver os seus pais, quando esposos e esposas que estão se separando, que estão se deixando, não puder mais, porque deixou o pecado levar, adultério, mentira, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, mentira, ódio, soberba, orgulho, tudo isso vai fazer com que fique. E quando isso acontecer, o que nós vamos fazer? O que a humanidade vai fazer? Porque os que forem arrebatados, nada mais poder vai fazer. Então não vamos fazer mais essa live. E os que não quiserem ouvir, vão perecer. E o que eu deixo para você nesta noite, para encerrar as minhas palavras, eu deixo na leitura do Senhor, lá no finalzinho, quando o rei pergunta a Sunamita, só para confirmar se era ela, que Eliseu tinha dado o filho e depois morto, ressuscitou. Eu quero que deixe só para você nesta noite, que você lembre das grandezas que Deus já fez na sua vida.
dos livramentos que Deus fez na sua vida, das promessas que Deus fez na sua vida. E que esses dias difíceis que você tem passado, que esses dias difíceis vai passar. Não estou falando só do coronavírus. Tem pessoas aí que me escutam, que amargam anos de sofrimento. Aquela mulher, Deus já terminou. Tem um tempo determinado para você também. Eu quero deixar para você nesta noite, declare que você é esta mulher que Deus prometeu e vai cumprir. Que você é este homem que Deus prometeu e vai cumprir. Mude as suas orações nessa noite. Não murmure, não reclame. Deus está mudando a história. Deus está trabalhando nesse tempo. O tempo está chegando. Receba nesta noite. O tempo da tua vitória está chegando. Quero convidar você para nós orarmos em nome de Jesus. Amado e querido Deus, Pai de eterna e infinita bondade, te damos graça, meu Senhor Jesus Cristo, por a oportunidade que nos deste nesta noite, Senhor, de entrarmos em Tua presença e aprendermos de Ti. Abençoa cada um, meu Deus, que entrou por essa live, a nos escutar e a participar juntamente comigo. Abençoa, meu Senhor Jesus querido, todos aqueles que ainda irão ouvir esta live. Abençoa a minha casa, a minha família, a família de cada um, Paizinho. Deus, visita os pastores, as suas famílias. Visita, meu Senhor, as casas, os lares, as famílias, os hospitais. Deus, abençoa a ciência. O cientista, Pai, aqueles nomes de laboratório que fazem aquela fórmula. Deus, o Senhor pode todas as coisas e nada foge do teu controle. Nesta noite, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todas as irmãs, queridas que ficaram juntamente conosco, irmã Nieidia, Priscila Martins, Mangê, G. Silva, Aurineide, Auxiliadora Dias, Joelma Vieira. Que Deus abençoe todas vocês. Kelly Pires, que Deus te abençoe, minha amada. Que Deus continue abençoando. Wagner Júnior, Maria Rossi, que Deus abençoe, irmã Maria, Luciano, pastor Luciano. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. E até outro dia, se assim nos permitir o Criador. Fica com Deus. Se você achar que alguém precisa ouvir essa palavra, compartilhe. Quem sabe tem alguém como a Sunamita requerendo aquilo que Deus prometeu e não está sabendo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.